Ouvir a população é o principal passo para que os vereadores construam uma inclusão efetiva na cidade, principalmente quando se trata das pessoas atípicas. Esse é o terceiro episódio do programa Inclusão Já e a nossa temporada desse ano é o Vozes Atípicas. Esse programa ele é inspirado na Comissão de Acessibilidade e Direitos da Pessoa com Deficiência. Roda a vinheta. Nesta temporada, estamos falando sobre crianças, jovens e adultos atípicos e os caminhos para uma efetiva inclusão. E hoje eu vou conversar com 3 membros da Comissão de Acessibilidade para eles nos contarem o que a Câmara Municipal pode fazer para melhorar a inclusão dessas pessoas aqui em Curitiba. Eu tenho aqui ao meu lado o Renan Sesquim, que é vice-presidente da comissão. Tudo bem, Renan? Tudo bem, graças a Deus. Vai ser um prazer estar falando de um assunto tão importante e que deve ser debatido realmente com muita força aqui na Câmara Municipal. Além do Renan, a gente também tem o Pier Petruziello, que é o presidente do colegiado. Obrigado, uma alegria participar desse podcast com 2 vereadores que me ajudam muito na Comissão de Acessibilidade e Direitos das Pessoas com Deficiência, numa pauta que está cada dia mais forte e precisamos realmente levar mais a sério com políticas públicas eficientes. Com a gente também nós temos o Marcos Vieira, que é vereador e membro da comissão. Tudo bem, vereador? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. É uma alegria a gente poder falar desse assunto tão importante junto aí com as pessoas que hoje trabalham e defendem essa causa na nossa cidade. Se você não sabe como que é o bate-papo com os vereadores, eu vou explicar bem rapidamente aqui. A gente vai mostrar um VT com os convidados que participaram dos primeiros 2 programas dessa temporada. E aí os vereadores vão debater as sugestões e ideias que eles colocaram em pauta aqui no CMC Podcasts. Vamos começar pela fala de 2 convidadas que discutem o mesmo assunto, a preocupação com as famílias atípicas. A gente tem a Bruna Massa, que é psicóloga clínica e mãe atípica, e a Laura Tille, que é coordenadora de serviços de saúde da APAI. E as 2, elas dão um destaque especial para a questão dos pais, das mães solos e das famílias como um todo, as famílias de crianças atípicas. Vamos conferir? Roda o VT, Jean. Que não existe instituição que resolva, não existe terapias e técnicas que resolvam uma situação quando os pais não estão conscientes e não aceitam um diagnóstico, quando os pais não têm um acolhimento necessário psicológico para vivenciar aquilo de uma maneira positiva com seus filhos. Então, não adianta a criança estar lá tendo suporte na escola, tendo suporte com o psicólogo e a mãe está desestruturada, a mãe está cansada, o pai está desgastado emocionalmente, a família está desestruturada. Então, ter um acolhimento psicológico para os pais, a gente tem aí um percentual de quase 80% de pais que se separam quando se trata de um filho atípico, quando tem descoberta de algum diagnóstico. Então, ter uma conscientização dessas famílias. Teve aqui, acho que faz umas 2 semanas, uma audiência pública falando sobre cuidar de quem cuida, né? Por favor, levem isso adiante, isso precisa ir muito adiante, né? Essa necessidade muito grande, porque quando a gente consegue capacitar uma família, né? Trabalhar com uma família para que eles olhem para aquela pessoa com potencialidades além da sua deficiência, a gente vai ter aí várias Pietras, isso né? A gente tem muito potencial que é perdido, né, Petra? A gente não pode continuar compactuando com isso. Bom, a gente vai começar aqui o nosso bate-papo com o vereador Pier. E eu queria perguntar para você o seguinte, vereador, esse é o caminho para a inclusão das famílias? O que você acha que pode ser uma solução prática para a fala das nossas convidadas? Bom, primeiro eu conheço as 2, a Bruna também esteve comigo aqui, a Bruna Massa é uma mulher fantástica, tem uma condição diferente de outras, né? Principalmente na questão financeira, que logicamente ajuda, não tem como negar que isso ajuda, né? Mas existe um sofrimento nesse núcleo das famílias atípicas que ele é pouco visto pelo poder público, né? Então nós vamos separar aqui o joio do trigo. Quem tem condição financeira, geralmente o que acontece? Ele tem uma condição de
ter um psiquiatra, um psicólogo. Estou falando para a mãe e para o pai, né? Esse dado que a Bruna levantou de 80% que se separam é uma grande realidade, né? Nas famílias atípicas isso é muito comum. Acho que tem até um projeto, o Renan, tramitando algo parecido nesse sentido que ele também falou. Eu não vejo solução a curto prazo, a não ser que a política pública seja prioridade. Quando eu digo prioridade é assim, tem que ter um programa de saúde mental absolutamente estruturado para essas famílias vindo do poder público. Porque quem não tem, sempre paga, quem não tem recurso e problemas emocionais, não estou dizendo que o problema emocional vem do dinheiro ou não vem do dinheiro. O problema emocional atinge rico, atinge pobre, atinge classe média. Qualquer um de nós aqui pode ter qualquer tipo de problema emocional, né? Saúde mental que se fala tanto hoje aqui. Porém, a classe política, no bom sentido, e gestores públicos ainda não enxergam a magnitude disso aqui, né? Então eles ficam, as crianças ou ficam muitas vezes numa entidade, quando tem uma aula, quando tem uma oportunidade, e as mães acabam se desgastando. Por quê? É estresse em cima do dia a dia, é estresse em cima do medicamento, é estresse em cima da ausência de carinho, da ausência de conforto, é um estresse diário. Então, precisa ter política pública. Quando eu falo política pública, existem várias formas. Por exemplo, ter um programa real no município ou nos municípios, com psicólogos, por exemplo, com terapeutas, para acolher essas mães. A APAI, por exemplo, tem um programa, se eu não me engano, que as mães ficam ali com algumas atividades enquanto os filhos estão na escola. Sim, evidente que isso diminui o estresse dessa mãe, porque ela tá vendo que o filho tá na aula e ela tá cuidando dela com outras mães que têm, entre aspas, problemas parecidos com o dela. Vivem sérios problemas de saúde mental. Isso é uma coisa que não tem como esconder. É um problema muito difícil. Renan, que tipo de auxílio os pais, principalmente, você acredita ser prioritário para eles lidarem com essa situação? Prioritário é, como disse a Massa, e ela foi muito feliz na fala dela, que a gente pôde acompanhar, é entender, né? É entender a situação que está vivendo, é realmente aceitar a situação de ter um filho atípico e buscar, além dos seus direitos, que são conquistados por lei, fazer valer esses direitos, buscar auxílio também aqui na Câmara Municipal com os vereadores que lutam pela causa, na Prefeitura também. Existe caminho, né? Não é o fim do mundo. É aí que a gente entra para trabalhar políticas públicas, de fato, que vão transformar a vida dessas crianças. Eu pego aqui o exemplo do Miguel, que foi o menino que me fez trabalhar pela causa dos autistas. O Miguel, a família não sabia que ele era autista, ele tinha inúmeras crises. Eu prontamente, na época, busquei o vereador Pierre, que me auxiliou, né, a dar o caminho para o diagnóstico desse menino. O diagnóstico dele foi feito. O menino não socializava, não olhava nos olhos dos pais, não tinha amigos, não praticava esportes, não frequentava a escola. E hoje o menino, depois de 10 anos, frequenta a escola, socializa, olha nos olhos do pai. É um menino carinhoso, é um menino que interage, é um menino que é pouco verbal, né? Ele não era verbal, mas hoje ele já consegue ter a comunicação com seus pais, com seus amigos. Então veja a transformação que foi feita na vida, né, dessa criança. E os pais acreditar isso, entender que eles vão ter esse diagnóstico para a vida inteira, né? Que não tem cura, mas que tem desenvolvimento, que realmente a criança pode se desenvolver. É entender o seu momento, por mais difícil que seja, mas aceitar e acolher a criança com carinho. Vereador Marcos, você está de acordo com o que os colegas disseram aqui sobre o tema? Eu acho que plenamente de acordo com a fala dos dois, né, que me antecederam. E eu acho que é isso, né, que, como já a própria Massa disse, a gente precisa ter uma rede forte de apoio psicológico, social, familiar, principalmente para as mães, né, que as mães são as que mais sofrem, porque elas acabam acumulando muitas funções, então elas precisam de um atendimento. E eu acredito assim que também criar a oportunidade dessas mães se encontrar. Eu participei, meu mandato apoiou a criação de um grupo de mães lá no Sítio Cercado, que elas se encontram para troca de experiência, de informações, embora hoje o próprio autismo esteja muito falado, divulgado, mas ainda tem muitas mães que não têm as informações, né? Eu tive a oportunidade de participar de vários encontros, onde tem mães que já estão num processo mais adiantado, mais avançado, que pode ajudar, e que muitas vezes essas mães não têm essas informações. Então, eu acho que criar grupo, esse suporte é muito importante para as famílias. Mas algo que eu acho que é muito importante também é a luta nossa
para ajudar a desburocratizar essa questão do acesso ao laudo ali, que muitas vezes não tem, demora muito, a gente sabe o porquê disso. Outra coisa também dos direitos, né? Muitas mães que hoje elas precisam deixar de trabalhar e não conseguem os seus benefícios, né? Mesmo já tendo laudo, ela tem uma dificuldade para conseguir os seus benefícios sociais. Até o acesso às terapias é muita dificuldade. Então, acho que a gente precisa trabalhar meio que as políticas públicas possam facilitar a vida dessas famílias, dessas mães, principalmente, que sofrem após ter esse diagnóstico aí do filho. É que muito tem se falado, né, vereador Pia, com relação a essa questão do laudo. O quanto que é importante, né, que o laudo seja emitido o mais rápido possível para que as famílias tenham conhecimento daquela condição física da criança, né? Seja um autista ou alguma criança que tem algum outro tipo de transtorno. Como é que é a realidade hoje aqui em Curitiba em relação ao acesso a esse diagnóstico? Bom, é que existem vários diagnósticos, né? Nós estamos falando de laudo, mas depende do tipo da deficiência, né? Uma deficiência física, por exemplo, você não precisa de um laudo, talvez você consiga muito mais rápido do que alguém que está numa fila de um laudo para um laudo de autismo. Nós temos um problema no SUS curitibano, em que pese Curitiba estar à frente de tantos municípios e ter uma equipe de secretária de saúde, secretaria de saúde e o ambulatório Encantar que funciona muito bem, mas nós temos problema de neuro. Então a gente tem que encarar a verdade, né? Nós temos um grande problema de neuro na rede particular e na rede pública. Então não é só na rede pública, é na rede particular também. Então você tem uma fila para diagnóstico, essa fila ela fica aí 1 ano e meio, 2 anos, e aí você tem uma outra fila que é a fila da intervenção. Eu não gosto de falar a palavra tratamento, uso sempre a palavra intervenção, a intervenção rápida. Mas estamos falando de autismo, por exemplo, né? Então existem... Eu sou muito contra essa coisa de buscar direito. Direito devia ser uma coisa... Direito é direito. Você não tem que buscar direito, né? Direito você não busca, você tem. Então, assim, o que essas mães sofrem hoje, basicamente, é que ao tempo inteiro ela sofre pelo diagnóstico, depois ela sofre pela intervenção, dela sofre pela matrícula na escola, dela sofre pela dificuldade do medicamento, dela sofre porque vai em algum lugar buscar esse famoso direito, aí pedem um laudo para ela. Eu fiz uma lei, por exemplo, do laudo permanente, que é uma lei espetacular, que a pessoa não precisa mais provar que... Quer dizer, a criança tinha autismo quando ela tinha 4 anos, agora ela tem 8, ela não tem mais autismo. Ela tem autismo, ela está dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, não tem como fugir disso, né? O que falta, gente, de uma forma muito clara, objetivamente, é colocar essas políticas, esse tema como prioridade. Esse tema ele ainda é secundário. Ele é secundário pelos governos. Você não tem número, você não tem censo, você não tem dados. Nós fizemos junto aqui com o Renan, com o Marcos Vieira, com o Eduardo Pimentel, com a Elise Matos, criamos nós o Departamento Newton Salvador, que é um departamento exclusivo do autismo para ter a agenda, os dados conectados, aonde está essa criança, qual unidade de saúde que ela frequenta, que escola ela está frequentando, como que é o comportamento dela, que tipo de medicamento ela toma. Então, se toma ou não toma, se tem acesso ou não tem. Então, esquece. Enquanto for só uma pauta secundária pelos governos, não por nós que estamos aqui, porque eu sempre digo, essa pauta, ela transcende muita coisa. Então, nós precisamos o quê? Que os governos, os prefeitos, coloquem esse tema como prioridade, discutam, inclusive, nos seus planos de governo. Não adianta colocar uma pequena linha no plano de governo e dizer, vou cuidar de famílias atípicas. Isso não é cuidar de verdade. Nós precisamos agir. Agora, precisa efetivamente que os governos cumpram a sua função de colocar essa pauta como prioritária, senão não vai dar certo. Quer complementar, Marcos? Acho que o Pierre já resume muito bem isso aí, né? Direito já se tem, não precisa buscar. Pierre fala muito, né, Marcos? Não, mas você domina o assunto, né, Pierre? Você é uma pauta que eu te admiro, você sabe que já disse isso para você, né, que me espelho em você pela atuação nessa pauta, e foi aonde eu fui procurado no meu mandato e acabei realmente me dedicando também para poder contribuir. Mas é bem isso. Eu acredito que tem que ser prioridade nos governos. Enquanto isso não for prioridade, a gente vai ter sempre essas dificuldades. É isso. Agora a gente vai falar da parte educacional da escola e da universidade, né? Que são os espaços de formação profissional do indivíduo, que também precisa ser inclusivo.
A gente trouxe aqui a Marta Filietas, que é pedagoga, professora da UTFPR e doutora em temas de educação inclusiva. E também o Fábio Cordeiro, que eu acho que todo mundo aqui na mesa conhece, né? Que ele é palestrante, presidente do Onda Autismo e também ele é uma pessoa com transtorno do espectro autista. Vamos ver o VT? Fundamental que haja formação continuada, obrigatoriedade, a convocação, né, feita para os professores, para que haja essa formação continuada e também que haja possibilidades desse ensino colaborativo se efetivar, né, que haja uma articulação entre família, como nós bem ouvimos, né, que a necessidade da família estar presente, fazer parte de todo o processo, então que todas as instituições sociais se envolvam aí nessa formação continuada e reconhecimento desse sujeito. Curitiba também já tem a lei, se eu não me engano, foi criada a primeira lei que surgiu aí nos municípios do vereador Pier, que é do diagnóstico precoce. Eu acho que a gente precisa ampliar e repensar um pouquinho, né? O Pier é meu amigo, então posso cobrar dele aqui também. E o Pier é presidente da Comissão de Acessibilidade. Posso cobrar dele. Eu sempre falo que no Brasil, a gente depende muito, a gente briga pelo diagnóstico precoce, que é importante. Mas a gente tem que ir além, a gente tem que brigar por intervenção precoce. Hoje nós temos mais de 3 mil famílias esperando no ambulatório Encantar, na fila, para poder ser avaliado. E as pessoas não podem ficar esperando sem intervenção. Elas podem até ficar sem o diagnóstico por enquanto, mas sem intervenção jamais, porque o que a evidência científica nos traz hoje como mais efetivo é quanto antes eu tiver uma intervenção, melhor o desenvolvimento dessa pessoa, dessa criança. Fora do Brasil, nem sempre é atrelado ao diagnóstico eu ter uma intervenção no Brasil. Bom, quero começar o bloco aqui conversando com o Renan e perguntando o que você acha do posicionamento dos convidados. A formação continuada, ela é a solução da inclusão nas escolas? É uma ferramenta muito importante, sim. Eu acredito também na capacitação, não só dos professores, projeto do PIR também. O PIR faz muito projeto pela inclusão, porque é uma pauta realmente que ele defende. E o Marcos foi muito feliz quando disse que ele é referência, porque é referência no assunto. Então a gente aprende muito com ele aqui e estamos aqui para colaborar. Mas a capacitação, né, dos professores, de todos os servidores das escolas municipais também, porque, como bem disse aqui o vereador Marcos, o vereador Pier, as pessoas precisam entender realmente, né, como lidar com as pessoas com deficiência. As pessoas têm que ser capacitadas para lidar com as pessoas com deficiência. Né? Eu sou um pouco contra aquela questão da inclusão forçada. Né? Tem crianças e crianças, cada caso é um caso. Para isso a gente precisa conhecer cada caso, precisa saber em qual bairro está esse caso, em qual bairro está aquele outro caso. Saber exatamente qual o perfil de cada criança também. Muitas são parecidas, mas muitas não são também. Cada criança é uma criança. Né? Então eu sou um pouco contra aquela inclusão forçada, que é um assunto delicado até para conversar com as mães, porque é lógico que as mães querem os seus filhos na escola regular, participando das aulas, mas a gente tem uma tremenda falta de tutor, né? Toda mãe quer um tutor ao lado do seu filho. E tutor não é babá também, não é dessa forma, né? O tutor está realmente ali para incluir essa criança, dar condições de aprendizado, de ensino. Então, por isso que eu sou um pouco contra dessa questão da inclusão forçada, né? Porque cada criança é uma criança e para isso a gente tem que entender quando ela vem lá do começo com o seu diagnóstico, como diz o Pierre, da intervenção dessa criança, por onde ela passou, qual o caminho que ela está seguindo, porque essa criança vai crescer, vai se tornar um adolescente, um adulto, né? E a gente quer que ela se desenvolva o máximo possível. Só posso complementar? Pode, é que assim, vontade. o que o Fábio está falando ali no vídeo tudo bem, vamos falar da parte da educação daqui a pouco, que é muito complexa e o Renan, de certa forma, tem razão, porque quando tem inclusão forçada já não é inclusão, né? Então, quando tem que buscar direito já não é direito, então a coisa tem que ser natural. Bom, o que o Fábio está dizendo é o seguinte, eu apresentei um projeto para a Prefeitura de Curitiba, que é o Vale Teia. Por que ele está falando essa frase do diagnóstico, né? E ele tem razão. Porque nos Estados Unidos você não precisa de diagnóstico para ter intervenção. Porque o que está acontecendo aqui hoje? Hoje no Brasil, em Curitiba é assim também, eu preciso de um laudo, que você já, os dois falaram aqui do laudo, nós três falamos do laudo. Aí eu preciso do laudo, depois do laudo eu tenho que buscar a intervenção, então eu já perdi tempo de 2 anos do laudo, mais 2 anos de fila, eu já perdi 4 anos de vida dessa criança. Ou seja, já foi pro saco. No bom sentido é isso. Ela perdeu 4 anos quando ela... atraso no desenvolvimento, né? O autismo é característico. Quanto mais intervenção e antes for, melhor é. O que eu estou apresentando para a prefeitura? Eu quero que a prefeitura compre essa briga. Lógico que exige recurso, orçamento, mas não é difícil. Por que não credencia a clínica particular?
Por que a gente tem que esperar só o ambulatório Encantar? Por que a gente não credencia essas clínicas, faz lá um chamamento de 30, 40, 50 clínicas, vê quem aguenta, que a prefeitura pague o valor de um plano, ou um pouco acima de um plano de saúde, e faça o seguinte: meu filho não tem o laudo ainda, não tem, mas ele tem alguma coisa diferente. Ele tá um pouco desorganizado, mas o médico não sabe o que é, não sei o quê. Já vai pra terapia, já vai pra intervenção, vai pra fono, vai pra TO, entendeu? Isso resolve a vida. Isso é vida, isso é número, isso é dado científico. Você ter a intervenção é sagrado, é benéfico. Então, assim, aguardar laudo para depois aguardar atendimento, vai já para terapia, já vai para intervenção de uma forma rápida. Eu acho que com boa vontade se faz. Repito, precisa de recursos. Minha equipe fez um levantamento, a gente fez ali um cálculo mais ou menos de 4 terapias por semana, se eu não me engano, alguma coisa assim, daria em torno de 50 milhões de reais. Um orçamento da Secretaria de Saúde de Curitiba é 2 bi alguma coisa. Assim, talvez para esse ano não tenha espaço, mas para o ano que vem a gente já possa pensar alguma coisa. Eu alertava... Alocar emendas no orçamento também, né? Também. Vai precisar de mais. Ajuda, né? Ajuda. Sem dúvida ajuda, né? Que a emenda nossa, acho que ano passado foi de R$1 milhão por vereador, acabou sendo, diante do tanto da cidade, sim, é pouco, né? Uhum. Então, é preciso entender assim, eu alertava em 2017, até a secretária Marsulac que me fez um bom elogio esses dias, falou: o Pira já nos alertava em 2017 da fila do Encantar. Fomos resolver agora em 2024, 2025. Uhum. E não é por culpa de A ou B, não estou culpando ninguém. É um sistema que precisa, a própria Secretaria de Saúde, que hoje acordou para dizer: opa, tem uma pauta aqui, está acontecendo alguma coisa, precisamos cuidar desse tema aqui também. Então eu acho que esse vale-teia, esse caminho de você credenciar clínicas particulares privadas, você não enxugaria gelo, você resolveria o problema. Então, pelo menos essa é a minha ideia. E também está relacionado à própria questão da saúde das famílias, da saúde mental, porque se você já consegue dar acesso ao seu filho a algum tipo de terapia, que ali de uma forma não resolutiva, mas vai vindo ali uma solução paliativa, até que se tenha o diagnóstico e saiba o que realmente a criança tem, você já ajuda o pai e a mãe a respirar, a pensar, né? Concorda, vereador? Com certeza, acho que tudo isso só soma e eu acredito essa questão da formação continuada obrigatória, isso é importantíssimo, né? Acho que é uma ferramenta que nós precisamos defender e apoiar para que todos os profissionais da educação pública tenham, né, essa formação continuada. Eu também gostaria de citar aqui um ponto que o Renan comentou ali, que é a questão desse entendimento das mudanças pedagógicas que possam considerar os vários tipos de aprendizagem, né? Porque nós temos um método tradicional, mas a gente sabe que cada criança tem, e é importante que seja considerado isso, né? E também toda a questão da reestruturação das escolas, para que possa ter acessibilidade, para que realmente elas possam estar num ambiente onde elas se sintam bem, se sintam confortáveis para poder se desenvolver. Mas para além da inclusão nas escolas, o que deveria ser também prioridade para o poder público? O Pierre já trouxe um exemplo, você consegue trazer outro para a gente aqui? Olha, eu não vejo que a gente vai conseguir avançar sem estar inserido dentro do orçamento. Uhum. Né? Políticas públicas que contenham orçamento para que possa desenvolver ações que possam atender. Então, para mim, assim, eu resumo nessa questão: precisa ter orçamento para o atendimento dessa política tão importante hoje para tantas famílias que carecem. Renan? Concordo com o Marcos também, e não me lembro se foi o Pira aqui ou o Marcos que falou. Me incomoda muito, principalmente na época da eleição, a gente vê candidatos que colocam lá o intérprete de Libras, enfim, falam muito de inclusão porque acham bonito falar de inclusão, mas de fato a gente precisa que seja prioridade. Prioridade realmente, porque a prioridade é o desenvolvimento dessas... A gente fala muito das crianças, né? Porque, óbvio, a criança acabou de nascer e a gente começa a ver que tem alguma dificuldade ali, né? Enfim, a prioridade e falar desse assunto com seriedade. Realmente colocar em pauta para que seja discutido com bons profissionais, para que seja discutido na Câmara e para que seja levado adiante. Antes que eu me despeça dos vereadores, eu quero aqui rodar um VTzinho da Pietra falando em Libras. Inclusão é atitude do amor. Amor é tudo.
Eu queria agradecer, então, a participação de vocês aqui nesse terceiro episódio do programa Inclusão Já, de 2025. A gente precisa encerrar. E essa temporada, ela explicou muito sobre a realidade das pessoas atípicas, os caminhos de inclusão e o poder dos vereadores e também da prefeitura para poder dar uma solução para essa inclusão mais efetiva de crianças, jovens e adultos atípicos. Então, agora eu abro a palavra para que vocês possam se despedir e deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo. Começando pelo Pierre. Pelo Pierre. Tá bom. Bom, obrigado à Câmara, né, ao presidente Chico Kuzma, por também vocês da comunicação, por abrirem esse espaço. Acho que é importante, até para a gente também divulgar nossas redes, acho que ter esse conhecimento. Inclusão é um caminho sem volta. Mães atípicas, famílias atípicas é um caminho sem volta. Nós precisamos cuidar desse público, mas cuidar de verdade. Não só no discurso, com ações concretas. E vou insistir no tema. Não adianta ser os governos, principalmente o executivo, governadores e prefeitos, não cuidarem disso, não colocarem como pauta prioritária. É preciso encarar a realidade, porque existe um problema grave de saúde mental, existem pessoas que não estão evoluindo por falta de acesso. A palavra acessibilidade, ela deriva do acesso. Acesso a políticas públicas, acesso à intervenção, acesso àquilo que o poder público tem condições de dar. Em Curitiba avançamos muito, muito. Nós precisamos falar a verdade. Não se resolve da noite para o dia, o Marcos falou bem. Não se resolve da noite para o dia. Mas tem como avançar. E nós precisamos três juntos, junto com o prefeito, com o governador, fazer essas políticas públicas avançarem. Renan? Eu quero agradecer o convite do pessoal da comunicação, nosso presidente Chico Kuzma. É sempre um prazer estar aqui com o Marcos, com o vereador Pierre, e para debater desse tema tão importante. Quem está nos assistindo, que nos procure se tiver alguma dúvida, se precisar de algum auxílio, alguma orientação. Esse é o nosso papel aqui como vereador, está à disposição da população curitibana para atender da melhor forma possível, né? Ainda mais nesse tema tão sensível, tão importante. Quero também já falar a respeito de um projeto que eu apresentei, falei na audiência pública que o Pierre promoveu, que é a respeito da conscientização e da responsabilização parental. Nós falamos muito, né, e com justiça das mães, porque, como disse a Massa, quase 80% dos pais abandonam as mães quando descobrem que tem o diagnóstico do filho com deficiência ou quando no nascimento sabem que o filho tem deficiência. Então, nós precisamos trazer esses pais para dentro também, para eles entenderem a importância dos pais nas suas famílias, no acolhimento com os seus filhos, de continuar com suas mães, ou que se vier uma separação, que não abandonem, né, de fato, essas mães, que realmente participem da vida ativamente do seu filho, porque eles vão ser muito importantes também, né? A gente fala muito das mães, como eu disse, com justiça, obviamente, cuidar com carinho das mães, do tratamento, da cabeça dessas mães também, mas por que não a gente não buscar e trazer de volta esses pais aí? Quem sabe daqui a alguns anos esse número de quase 80% possa ser 40%, depois 20% e depois a gente ter, né, um número bem baixo de pais que acabam abandonando seus filhos. Só a exceção, né? Que sejam exceção, porque com certeza a gente vai ter um ganho muito grande na vida dessas crianças. Obrigado mais uma vez. Marcos? Mais uma vez agradeço a oportunidade, parabenizo por trazer esse tema tão importante e dizer que esse tema, nós temos as pessoas que têm mais conhecimento, que estão mais tempo na luta, que é o caso do Pierre, Renan Sesquim, mas essa é uma pauta que deve ser de todos nós, né? Nós precisamos lutar para que nós tenhamos uma cidade para todas as pessoas e também que nós possamos aliar o nosso discurso às práticas, né? Que todos os agentes políticos, como o próprio Pierre disse, é muito normal. A gente vê nas épocas de campanha, sempre tem lá materiais, né, falando sobre a inclusão, falando sobre esse tema, mas ele fica só no discurso e muitas vezes no papel. É importante que nós aliamos o discurso à prática e que nós somamos as forças junto com essas famílias que tanto carecem e com o esforço e o conhecimento de cada um, junto ao poder público, que a gente possa realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas. Agradeço mais uma vez a participação dos membros da comissão e esse foi mais um episódio do programa Inclusão Já, que é inspirado no Colegiado de Acessibilidade e Direitos da Pessoa com Deficiência aqui da Câmara de Curitiba. Gostou do tema? Então curte, compartilhe, espalhe para mais pessoas para que elas possam conhecer esse conteúdo que a gente trouxe aqui, que é tão importante e tão necessário para a nossa sociedade. A gente te espera no próximo programa. Em breve estará aqui disponível no CMC Podcasts. Até mais!